Muito bem, bom dia. Hoje vamos estar aqui vendo sobre recursividade. Então, o que é recursividade? Na forma bem simples, funções que chamam elas mesmas. Então, aqui, ó, né, definição de recursividade no dicionário. Então, recursividade, função que chama a si mesma. Veja recursividade. E daí a gente vê recursividade, diz que é a função que chama ela mesma. E pede para a gente ver recursividade de novo, que é a função que chama-se... Tá, acho que aqui acho que não ajudou muito, né? Vamos ver a segunda definição. Recursivo, aquilo que apresenta características de ser recursivo. E o que é recursivo? É aquilo que apresenta... Tá, aqui também não ajudou muito. Vamos continuar então. Aqui tem um exemplo de recursividade. Bom, vamos ver. História recursiva. Era uma vez um grupo de soldados que marchavam para a guerra. O comandante parou perto do rio para contar uma história. Ele começou. Era uma vez um grupo de soldados que marchavam para a guerra. O comandante parou perto do rio para contar uma história. Ele começou. Acho que... se eu continuar aqui, eu acho que eu não termino nunca. Vamos ver outro exemplo. Biscoito da sorte. Ele abre e tem de novo a mesma coisa que abre e tem de novo a mesma... Tá. Muito bem. Continuando. Vamos fazer 18 menos 9. Então, 18 menos 9, corta o 1, fica 1. E daí, 18 menos 9, você corta o 1, fica... Opa, temos um problema. Mais um exemplo. Olha só. Então, recursividade é quando é definido em si mesmo, né? Então, a pintura que pinta ela mesma é a pintura que pinta ela mesma e daí repetiu infinitamente. Mais um exemplo. Certo. Então vamos na definição correta, né? Então em matemática, recursividade é um tipo de função que se define por um procedimento que repetidamente aplica a si mesmo. Funções recursivas geram resultados indefinidos ou infinitos quando não contêm um caso base. Então todos esses exemplos que eu mostrei para vocês são exemplos de recursividade. Só que nesses casos aqui são todas recursividades infinitas, ou seja, são um tipo de recursividade que não tem um caso base. São funções recursivas que chamam elas mesmas e nunca terminam. Então acabam sendo indefinidas, não produzem nenhum resultado porque elas nunca vão parar e são infinitas. Mas nós podemos usar de recursividade para nosso benefício quando nós temos um caso base. O que é um caso base? Então aqui num exemplo, nós temos uma função recursiva que define o que é um fatorial. Em matemática, fatorial todos os... tipo assim, por exemplo, 5. O fatorial de 5 é você pegar 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. A ideia de fatorial é essa. Que o fatorial de um número é igual ao esse número vezes o fatorial do número anterior. Então, tá vendo a recursividade aí? Então, o fatorial de 5 é 5 vezes o fatorial de 4. E o fatorial de 4 é 4 vezes o fatorial de 3. O fatorial de 3 é 3 vezes o fatorial de 2. O fatorial de 2 é 2 vezes o fatorial de 1. E o fatorial de 1 é 1 vezes o fatorial de 0. E o fatorial de 0 é 1. E daí acaba. Então, o que é o caso base? O caso base é quando você tem esse fatorial de 0 igual a 1. Ou seja, quer dizer que quando chegar em 0, ele não é mais definido em si mesmo e sem ter um valor específico. Então, tem esses dois f ali. Ó. Então, f de n é igual a f... escrevi errado isso aqui. Escrevi errado. Espera aí, deixa eu corrigir. Então, o fatorial de n é igual a n
vezes f menos 1. Né? Então, esse f de n menos 1 é você pegar o n, subtrair 1 e calcular o fatorial de novo, que é ele mesmo, né, basicamente. Então, como é que seria você executar essa função recursiva? Não é na mão mesmo. Então, vamos pegar o exemplo de 5, que a gente já tinha até visto. Então, não é difícil. Então, olha lá. O fatorial de n é igual a n vezes f de n menos 1. Então, no exemplo, o f de 5, então n 5, né? Então, o f de 5 é igual, no lugar de n, coloca 5. Daí, n menos 1 é 4, então f de 4. Ele ficou, né? Então, 5 vezes o f de 4. O que é o f de 4? É você colocar 4 vezes o f de 3. Né? 4 menos 1 dá 3. O que é o f de 3? 3 vezes o f de 2. Que é 2 vezes o f de 1. Que é 1 vezes o f de 0. E o 0 tem um caso base. Que quando é f de 0, vale 1. Então, ali só coloca 1 e acabou a recursividade. Agora, nós podemos calcular. Então, 5 vezes 4 dá 20. Vezes 3, 60. Vezes 2, 120. Vezes 1, 120. Vezes 1, 120. É o resultado. Então, foi indo recursivamente até que chegou num ponto em que parou, que é o caso base. Se não tivesse esse f de 0 igual a 1, o que ia acontecer? Ia repetir infinitamente. Então, ia ter um problema também, né? Que ia repetir infinitamente. Então, se voltasse aqui, se o f de 0 não desse 1, ia continuar no caso geral, ia ficar 0 vezes o f de menos 1. E daí não importa quão longe você fosse, o resultado ia ser 0, porque se você faz vezes 0, dá 0, não importa, né? Então nem ia dar certo esse cálculo. Para dar certo o cálculo tem que ter o caso base. Sem o caso base, além de não terminar nunca, você vai ter um resultado que às vezes não faz sentido. Então, no caso do fatorial aqui, é assim que você faria, né? A execução dessa função recursiva da matemática, né? Para entender a ideia, ó. Então, o f de n é n vezes o f de n menos 1. Só que quando é 0, é igual a 1. Então, f de 5 é 5 vezes f de 4, que é 4 vezes f de 3, que é 3 vezes f de 2, que é 2 vezes f de 1, que é 1 vezes f de 0, e o 0 é 1. Certo? O que é o f de 0? É o caso base. O que é o caso base? É esse caso onde acaba, onde não tem mais a recursão, onde diz parou. Daí a gente pode calcular o resultado e acabou a função. Como que faz isso no Portugal? Então, no Portugal, basicamente você criar uma função e no corpo dessa função você chama ela de novo. Ela mesma. Tem como fazer isso? Tem, claro que tem como fazer isso. Qual é o que acontece? Então, nesse exemplo aqui, é um exemplo de recursividade infinita. O que é uma recursividade infinita? É aquela recursividade sem caso base. Então, é aquela recursividade que não acaba. Então, ali, ó, escreve chamando início e daí chama a função início. O que a função início faz? Manda escrever chamando início e chama de novo ela mesma. Quando que isso vai terminar? Nunca. Nunca vai escrever esse escreva terminou. Porque ele sempre vai chamar início de novo. Então, é uma recursividade infinita. Então, é uma repetição, por assim dizer. Né? Isso aqui é a mesma coisa que você colocar um enquanto verdadeiro. Depois a gente vai ver que nem toda repetição pode ser escrita com recursividade, assim, quer dizer, ao contrário. Né? Toda repetição pode ser escrita com recursividade, mas nem toda recursividade pode ser escrita com repetição, tá? Tenha isso em mente. Mas assim, no geral, o que vocês for fazer, vai dar para fazer com repetição também. Mas alguns tipos de recursividade são tão complicados que só um laço de repetição não ia ser suficiente. Que envolve memória, né? Nós já vamos ver isso. Então, como é que seria uma recursividade que não é infinita? Então, vamos fazer o fatorial. Aqui tem o exemplo do fatorial. Então, é assim que você faria
é aquele fatorial lá que eu defini no Portugal. Então tem o caso base. O que é o caso base? É isso ali. Ó. Então vamos lá. Função inteiro, fatorial, parênteses, inteiro n, fecha parênteses. O que é isso? Então, o primeiro inteiro ali é o retorno. Né? Então, esse inteiro aqui é o retorno. O que é o retorno? É que resultado essa função vai dar. Aí vem aqui o nome da função. E dentro dos parênteses, nós temos aqui inteiro n. Isso aqui é o parâmetro que ela recebe. Lembra? Parâmetros. Então, é o valor que ela recebe quando você chama ela, você passa um valor. Esse valor que vai ser dado aqui nesse n. Muito bem. Aí nós temos aqui. Se o n é igual a zero, retorne 1. Então, esse é o caso base. Esse é o caso que, quando é zero, vale 1, acabou. E o caso geral, o caso que repete? Então, o caso recursivo está aqui. Ó. E se não for igual a zero, então vai retornar n vezes o fatorial de n menos 1. Então, o parâmetro que ele passa é o parâmetro atual menos 1. E daí, nessa chamada aqui, o n vai valer outro valor. Então, vai repetir com menos 1. Então, se chamou 5, a próxima chamada vai ser 5 menos 1, 4. Aí vai lá 4, 4 é igual a 0, não. Chama valendo 3. E daí assim vai indo. Já vamos executar aqui um exemplo, né? Mas você viu aí que interessante? Então, é assim que você faria o fatorial. Então, esse é o caso base e o outro é o recursivo. Quando tem o caso base, não repete infinitamente. Tem um resultado. Muito bem. Então, resumindo. Funções recursivas são aquelas que chamam a si mesmas. Uma função recursiva será infinita quando não tiver um caso base. Funções recursivas são mais lentas que laços de repetição. Isso é por causa que você tem uma pausa, né? Então, lembra que a gente estava vendo sobre funções? Quando você chama uma função, o programa para ali, executa aquela função e volta dali da partida onde foi chamado. Esse pausar, né? Esse parar, quer dizer que ficou na memória essa chamada anterior. E se você tem infinitas recursividades, você tem infinitas quantidades de informação na memória. E qualquer situação que gera infinitas quantidades de informação na memória, isso é um erro. O computador não tem memória infinita. Vai chegar um momento, mais cedo ou mais tarde, que ele vai chegar no máximo de memória e vai dar a tela azul, travar, sei lá o que vai acontecer, vai dar algum problema, não pode. Ele vai ficar extremamente lento e daí vai travar. Então, você não pode ter recursividade infinita, isso é um erro. Toda recursividade tem que ter um caso base, ou seu programa vai parar travando o computador, certo? Muito bem. E mesmo quando tem o caso base, é mais rápido o laço de repetição, por causa desse negócio da memória que a recursividade cria, né? E aquela coisa que eu estava falando, então, ó, toda repetição pode ser escrita com funções recursivas. Então, se você tem lá um laço de repetição que conta até 10, dá para fazer isso com recursividade? Dá. Agora, se você cria uma função recursiva, não necessariamente vai ser fácil fazer ela com repetição. A maior parte delas dá para fazer, mas algumas funções recursivas, bem específicas, não podem ser escritas com repetição. Ou se for escrever com repetição, vai precisar ter um sistema de memória que lembra onde estava. É uma coisa um pouco complicada, né? Você, às vezes, vai ter que fazer... É quase que emular todo esse funcionamento da recursividade só para que não use recursividade. No final, você vai estar usando recursividade. Basicamente é isso. Então, tem certas funções recursivas que a maneira que elas chamam ela mesma e tal, só dá para fazer recursivamente. Né? Então, entende-se assim que a função recursiva ela tem um poder maior do que a repetição. Ela permite mais coisas, apesar de ser mais lenta. Então, a regra geral é, você consegue fazer usando repetição? Usa repetição. Ah não, eu acho que ficaria melhor recursivo. Então, usa recursivo. Como regra geral também, não faça funções recursivas que chamem 100, 200, 1000 vezes ela mesma. A ideia é que no máximo ali umas 10 vezes recursivas.
Mais que isso já é assim um negócio ridículo. Usa a repetição daí. Então, se você tem um programa que é recursivo além de 10 etapas, ou seja, ele chama ali mesmo, chama ali mesmo, chama ali mesmo, que nem aquele fatorial lá. Se eu pegar o fatorial de 100, ele vai chamar ali mesmo 100 vezes. Isso é muita coisa. Então, se você fizer uma função recursiva que chama ela mesma vezes demais, pensa melhor e tenta fazer com repetição. Isso assim, como regra, lá quando você for programar alguma coisa importante, né? Mas aqui, como a gente está aprendendo, a gente faz lá. Recursividade infinita não vale nada mesmo, né? A gente está aprendendo. Mas assim, como regra, para você fazer uma coisa que vale alguma coisa, que é importante, né? Em programação lá na frente, recursividade não é interessante ser muito profunda, né? Quando eu falo profunda, tipo, tá aqui a função, ela chama ela mesma. Daí entra uma camada. Chama ela mesma, entrou outra camada. Chama ela mesma, entrou. Se tiver muitas vezes chamando ela mesma, você vai deixar lento o programa. Então não é interessante. Então é só entender essas situações. Agora vamos fazer. Então vamos pegar aqui e fazer. Então aqui nós temos o exemplo do que foi mostrado para vocês no slide. Então esse programa aqui é basicamente aquela função fatorial e temos ali a chamada a essa função aqui na função início. Então isso é uma coisa que vocês têm que sempre lembrar. Quando vocês criam uma função, ela só vai ser executada se você chamar essa função lá na função início. A única função que você não precisa chamar é início. Ela chama ela quando você clica em executar, você está chamando a função início. Então, eu cliquei aqui em executar, ele vai vir aqui para a função início e executar o que está dentro dela. Se dentro dela não tiver nada que chama a tua função não vai ser chamada. Tá? Tem gente que pergunta, professor, por que você escreve isso aqui? O que é isso aqui? Isso aqui é a chamada à função. É com essa linha aqui que faz essa daqui ser executada. Se não tiver isso aqui, se não tivesse esse escrevo aqui, essa função aqui ia estar de enfeite. Porque não ia fazer nada. Ó. O programa não faz nada assim. Nada, ó. Não escreveu nada. Por quê? Dentro da função início não tem nada. Então, só vai chamar a função se na função início você chamar ela. Ou se você chamar a função que no corpo chama essa outra. Entendeu? Assim, basicamente tem que ter tem que partir da função início. Ou de outra que ela chama. Mas essa é a ideia. Então aqui, na função início, eu chamo a função fatorial com o valor 5. Se eu executar, o resultado 120. Vamos ver em etapa isso? Então, para a gente ver etapa por etapa, vamos fazer assim. Ó. Vamos colocar alguns escrevas. Lembra que o escreva ajuda a gente a entender o que está acontecendo? Então, só o 120. Tá, e daí? E daí que é 120? Vamos colocar vários escrevas e tentar entender o que acontece no programa. E depois a gente vai etapa por etapa no pezinho. Né? Eu acho que hoje nessa aula eu vou fazer diferente. Em vez de ficar escrevendo um monte de código, vamos só analisar esse aqui. Certo? Entender esse. Então vamos lá. Então aqui dentro da função fatorial, deixa eu dar zoom aqui para vocês enxergar. Então só dentro dessa função fatorial. Vamos colocar alguns escrevas, que quando executar o programa vai ajudar a gente a entender o que está acontecendo. Então, primeiros escreva que eu vou colocar vai ser assim, início e fim, só para a gente entender, né? Então, tem um problema. Quando tem o return, o que o return faz? O return ele para a função e volta lá onde foi chamado e é substituído o valor. Então, por exemplo, se eu chamei aqui fatorial 5, ele vai vir aqui, vai executar a função e depois que termina de executar a função, recebe o valor, retorne. Esse retorne faz com que a função termine. Então, qualquer coisa que tiver depois do retorne não vai ser executado, porque a função termina aqui no retorno. O retorne termina a função. Então, não tem como a gente escrever o início e fim da função. Mas o que a gente pode fazer? Podemos criar uma variável, inteiro valor retorno. Esse inteiro valor retorno começa 0 ou alguma coisa qualquer. Em vez da gente retornar aqui, a gente coloca que o valor retorno recebe esse valor. Certo? E aqui no final a gente retorna o valor retorno. O que eu mudei? Nada, a função continua a mesma. Se eu executar, ele continua escrevendo 120. Mas agora nós podemos colocar aqui escrevas início e fim para a gente ver o que está acontecendo. Muito bem. Então vamos lá.
Aqui eu vou colocar. Escreva. Chamou. Não, vou colocar assim. Início fatorial. E daí eu vou colocar aqui o n para a gente entender qual é a chamada. Se é a chamada do 5 ou se é a chamada do 4, né? Beleza. Então, início fatorial n. E daí aqui, fim fatorial n. E daí eu vou colocar um igual aqui, que é o que retornou. O valor retorno. Vou colocar uma setinha assim. Então, o que é essa setinha? Esse é o valor que ela produziu. É o que vai retornar. Então, esses dois escrevos vai nos ajudar a entender. Só que eles só vão ajudar a entender se tiver o quebra de linha, né? Então, vou colocar a quebra de linha no início aqui. Quer ver? Barra n, barra n. Senão daí vai ficar tudo, né? Beleza. Então, olha só. No início aqui, ele escreve qual é o parâmetro e que chamou. Terminou a função, ele escreve que terminou a função, qual é o parâmetro e o valor que ela produziu. Com isso aqui, vamos conseguir entender. Vamos ver? Então, essa é a saída que esse programa produz agora. Temos um problema. É a quebra de linha. Deixa eu colocar aqui a quebra de linha. Pronto. Executando de novo. Isso, ficou bem melhor agora de entender. Deixa eu tirar o zoom. Muito bem. Então, vamos entender agora. Ficou melhor de entender? Então, olha só. Ele chama o fatorial 5. Quando ele chama o fatorial 5, o que é o fatorial 5? É aqui, ó. Ele escreve 5 é igual a 0? Não. Então, ele vem aqui e o valor retorno recebe 5 vezes o fatorial de 4. O que é o fatorial de 4? Aí ele chama o fatorial de 4, que escreve 4 e chama o 3, que escreve 3 e chama o 2, que escreve 2 e escreve 1, escreve 0. E daí quando chega no fatorial de 0 é diferente. Por quê? Porque no fatorial de 0, esse C aqui vai ser 0 igual a 0, que dá verdadeiro. Por dar verdadeiro, ele vai vir aqui, valor retorno recebe 1, terminou o C, e daí ele escreve fim fatorial e retorna 0. 1, né? Que é o valor aqui. Então, quando chega no 0, chega no fim do 0. Chegando no fim do 0, ele retorna. Por retornar, ele na chamada do 1, aqui terminou. Então ele calcula o valor, dá o valor, escreve fim e retorna o 1. Que retorna o 2, que retorna o 3, que retorna o 4 e o 5. Terminando de retornar o 5, vai lá para a função início e escreve 120. Bom, espero que eu tenha explicado aqui para vocês o que é esse fatorial, essas funções recursivas e como é que funciona. Ficou um pouco grande esse vídeo, mas espero que vocês tenham entendido o que é função recursiva. Foi bem mais teórico, né, esse conteúdo. É porque recursividade é isso mesmo, gente. É um negócio bem interessante de você estar analisando, né? Então, muito obrigado por ter aqui e veja lá a tarefa, você vai ver que não é difícil. Muito obrigado e até mais.